Estimadas almas, nós celebramos a festa da Candelária, das Candeias, Nossa Senhora das Luzes, Navegantes e muitas advocações da Santíssima Virgem. E nesse dia é o único dia que a Igreja abençoa as velas de modo solene, como os senhores assistiram. Verdade que durante o ano se abençoam com outra bênção as velas que todos acendem em suas casas para as suas devoções, mas esta é a bênção solene de todas, a mais solene, que tem graças específicas contidas na vela que nós hoje vamos levar para casa. Como é costume, o padre sempre fala do dia de trevas, então, já que é um costume, vamos falar hoje sobre esta profecia. Obviamente, é uma profecia que é uma revelação privada. Ninguém está obrigado a acreditar, porque para se salvar, nós temos que crer no que está na tradição, no magistério ordinário, extraordinário e na Sagrada Escritura que nos foram transmitidos pelos apóstolos. Mas sem adulterar, sem acrescentar ou tirar nada da revelação pública, na história da Igreja sempre se acompanham revelações privadas. Fátima, Lourdes, La Salete e muitas outras inúmeras aparições que a Igreja aprovou, e quando a Igreja aprova, quer dizer que não tem nada que impeça para o crescimento das almas e nada contra a fé e a moral. Então, dentre estas, desde o princípio da Igreja, acompanha-se a profecia dos 3 dias de trevas. Mas a cada um, Nosso Senhor vai revelando detalhes. E repito, o assentimento aqui é de fé piedosa, não é de fé divina católica. Mas uma profecia que desde o princípio é repetida e acompanha-se os tempos, não é prudente não crer. Normalmente quem não crê, bom, é porque tem alguns tradicionalistas que receberam a formação de um professor de história que já morreu, que Deus o tenha em sua glória, e ele não acreditava. Então, como ele não acreditava, ele ensinou os seus a não acreditarem, e normalmente esse grupo o ataca. Mas assim, nós somos católicos, nós não temos que crer no que os professores creem. Em matéria de história, é um assentimento menos piedoso, em realidade nada piedoso, é humano. Então, em matéria de história, ele é professor de história. Agora, nós temos que acreditar com fé piedosa no que os santos nos ensinaram. Aí temos que escolher, ou acredito no professor de história, que nunca teve nenhuma revelação, ou acredito nas almas santas e piedosas, que tiveram muitas. E para nós católicos é simples, vamos acreditar nos santos, já que a Igreja nunca falou que isso era um absurdo. Nunca disse que isso era uma mentira, nunca disse que isso era algo inconcebível. Então a alma que nós vamos aqui mencionar, iluminada por Deus Nosso Senhor, é Marie-Julie Geny. Foi uma velha, morreu idosa, franciscana da Ordem Terceira, que teve uma vida ascética incrível. Ficou cega, mas não deixou de enxergar. Se alguém chegasse com um osso de frango e um dedo de São Pantaleão, ela sabia dizer, isso daqui é um osso de frango, uma falsa relíquia. E com o dedo de Pantaleão, sem enxergar, ela dizia, esse é um dedo de São Pantaleão. Reconhecia. Então, o Espírito Santo não permitia que ela fosse enganada por nada e ninguém. Assim que ela estava repleta do Espírito Santo de profecia e junto com esse carisma, uma santidade de vida pessoal, íntegra, alta santidade. Pois então, ela profetizou também junto com Isabel Canori Moura, Beata Maria Taide, o Frei Palau e muitos outros, este acontecimento. De trevas ela tem 2 profecias. 2 dias que vão recair sobre
o mundo, principalmente a Europa, que não são os 3 dias de trevas propriamente dito. Vai ser uma preparação para isso. E depois ela vai relatar os 3 dias de trevas que nós estamos aqui, que o padre está a lhes dizer. A primeira, antes de entrar nas suas profecias, ela, para os senhores terem mais convicção, todos nós, que não é uma profecia vã, ela se encontra também na Sagrada Escritura, em que diz assim: o barulho de uma multidão nas montanhas, como era de muitas pessoas, o barulho do som dos reis das nações reunidas, o Senhor dos exércitos encarregou as tropas de guerra. Aos que vêm de um país longínquo do fim dos céus, o Senhor e os instrumentos da sua ira para destruir toda a terra. Ui-vos, pois, o dia do Senhor está próximo, virá como uma destruição do Senhor, portanto todas as mãos serão fracas, e todo o coração do homem se derreterá e se repartirá. As garras, as dores se apoderarão delas, elas sofrerão como uma mulher em trabalho de parto. Todos ficarão maravilhados com o seu próximo, seus semblantes serão como rostos queimados. Eis que chegará o dia do Senhor, um dia cruel e cheio de indignação, de ira e fúria, para deixar a terra desolada e destruir dela os pecadores. Para as estrelas do céu e o seu brilho não exibirá sua luz, o sol se escurecerá ao nascer dele, e a lua não brilhará com a sua luz. Eu visitarei os males do mundo, e contra os ímpios por sua iniquidade, e farei cessar a soberba dos infiéis, e derrubarei a arrogância dos poderosos. O homem será mais precioso do que o ouro, sim, o homem que o melhor ouro. Por isso perturbarei o céu, e a terra será removida do seu lugar, para a indignação do Senhor dos exércitos e para a sua ira feroz. Isso está no profeta Isaías, e o mesmo diz que os homens iam se esconder nas fendas das montanhas diante do furor da ira de nosso Senhor. Isso não aconteceu ainda, é porque um dia vai acontecer. Então a profecia dos 3 dias de trevas não é uma coisa sem pé e sem cabeça. Ficarão sem pé e sem cabeça aqueles que não creram, e o dia da ira do Senhor vai vir, e eles ficarão aí, mortos, suas almas levadas pelo demônio. O padre não quer se estender demasiado, mas também temos a mesma profecia em Ezequiel, Joel, São Mateus, São Marcos, São Lucas, e também alguma menção dela no livro do Apocalipse. Então tem um fundamento bíblico, a mais da questão da revelação privada. Lembrando que a Sagrada Escritura nós cremos com fé divina católica, porque é a palavra de Deus escrita. E agora nas revelações privadas, fé piedosa. Nada mais que isso. Então ela vai dizer o seguinte, que esses dias virão. Deus nosso Senhor vai castigar este mundo, mas não a criação. A criação, segundo as palavras do Frei Palau, vai sofrer como um exorcismo. E lembremos-nos do que o diabo, o demônio, se vale dos ares, das chuvas, das estações, da terra, dos minerais e de todas as coisas que Deus criou para que o homem não as use como meio, mas que ponha nela o seu coração. Quantos, por amor ao ouro, estão sepultados no inferno? O homem, tentando chegar aonde Deus está, a Torre de Babel, e hoje, as supostas viagens espaciais. O homem quer desafiar a imensa criação de nosso Senhor. Então, aonde o homem chegou, profanou com a sua soberba, arrogância, Deus vai botar fogo e purificar tudo. E aí, como o Frei Palau dizia, assim como uma mulher possessa fica lá gritando, vomitando, e depois de todo o reboliço, o diabo vai para o quinto dos infernos, essa pessoa fica em paz. Assim serão esses 3 dias. Deus vai exorcizar a face da terra. Os senhores não
devem ter visto um exorcismo. É muito pior do que se vê nos filmes, hein? Ter diante de si aquele que derrubou Adão e sepultou tantos no inferno é realmente repugnante. Mas, pior do que vê-lo ali manifestado em alguém, é vê-lo silenciosamente arrastando as almas para o inferno. Então agora ninguém poderá se enganar mais. Deus vai mostrar onde o diabo se encontra e o que ele tem feito pelas almas. Então serão dias de terror, de horror. E alguns desses santos, almas iluminadas, disseram que nós vamos invejar os vivos. Bom, ninguém tem a presunção de estar vivo, hein? Mas se vermos e vivermos, invejaremos a sorte dos mortos, de tão horripilante que será a justiça de Deus, que não deixará um ímpio vivo, não deixará um mentiroso na face da terra, não deixará um depravado, um desobediente, um inobservante. Ficará somente, depois de sacudir a árvore, os frutos robustos, bem plantados na árvore de Deus. Os podres e fracos cairão todos e cairão para o inferno. Então, Marie-Julie vai explicar com mais detalhes. Ela vai dizer que esses 3 dias de trevas, essa revelação foi no final do século XIX, no começo do XX. Em algumas ocasiões, Nosso Senhor deu mais detalhes. Ela vai dizer, Nosso Senhor e a Santíssima Virgem, não? Vão dizer o seguinte, que esses 3 dias serão numa quinta, numa sexta e num sábado. Quinta-feira, porque é o dia eucarístico. Nosso Senhor vai fazer vingança por terem profanado o seu altar. Vingança por terem comungado irreverentemente. Vingança por terem comungado sacrilegamente. Então, no dia de quinta-feira será a vingança dos Santíssimos Sacramentos. Na sexta-feira, por causa da paixão e morte de Nosso Senhor, que os homens não fizeram caso. Ninguém pensa na coroa de espinhos, ninguém pensa na face de Nosso Senhor atrevidamente golpeada na casa de Anás, cuspida no caminho do Calvário, judiada pelos judeus e romanos. Ninguém pensa nas gotas de sangue que ele derramou no Calvário, e é o preço da nossa salvação que nós, ao esquecermos, nós não estamos dando valor. Então é a vingança do sangue redentor. E no sábado, porque é o dia de Nossa Senhora, é a vingança de Deus por terem deixado a sua mãe esquecida, os terços não rezados ou mal rezados, os sábados não honrados com obséquio especial à sua mãe imaculada, as blasfêmias horríveis que Nossa Senhora ouve daqueles que se dizem cristãos e não são, que são evangélicos, protestantes, hereges, blasfemadores, e também da indiferença dos católicos tíbios, que não sabem dar valor à Mãe de Deus, que também é nossa mãe, quis nos adotar. Aí no sábado à tarde termina o dia do furor do Senhor. Ela vai dizer que este dia, aqui vamos seguir o texto. Eu te dou um lar calmo, diz Nosso Senhor a ela, e seguro, meu divino coração adorável, com este grande amor do meu Santíssimo Sacramento, que eles querem destruir para me destruir, tentando todos os meios para destruir meu doce céu na terra. Minha tenda, meu lugar santo, a fé dos meus eleitos, fará na terra, mas não por muito tempo, este pão da vida eterna, o pão que sustenta minhas pequenas almas sofredoras, o banquete que fortalece. Deixarei os ímpios 1 hora de poder e força, eles aumentarão seu número, todos os marginalizados do abismo, o eterno abismo, todos os condenados que estão na terra em formas humanas, para destruir tudo aquilo. Vou deixá-los nesta hora dolorosa e difícil, será seguido por uma profunda escuridão, o céu inteiro estará nublado, suas luzes, ou seja, as velas de cera benta, servirão durante o dia
e minhas bênçãos serão abundantes. Minha paz estará com estas almas nesta noite escura, e lançarei todos os recursos da minha justiça. Aqui então nosso Senhor está a dizer, por que a quinta-feira? E nós vivemos isso, hein? A missa nova é a maior investida do diabo contra o altar. Sim, senhores. Se um dia os senhores não tiveram o que fazer na vida, espero que não aconteça, que os senhores são almas muito ocupadas, mas os senhores coloquem no nosso YouTube, fazendo propaganda para não me censurar, os senhores colocam assim, missa luterana. Aí vai aparecer uma coisa que os senhores vão pensar que é lá na paróquia. Não, é num templo luterano. E a missa nova, todos nós temos a infelicidade de ter assistido alguma vez. Se eles vão ver que a missa luterana, em algo ainda é, entre aspas, até a muralha da China, mais piedosa que a missa nova. E quem ensinou os católicos a rezar a missa nova? Lutero. E quem é Lutero? Inimigo do sacerdócio, inimigo do sacrifício, inimigo dos sacramentos, inimigos do sumo pontífice, é o heresiarca dos heresiarcas dos tempos modernos. Quem reza como herege é herege, disse um papa. E nós nunca em nada rezamos igual aos hereges. Eles podem ter nos copiado em coisas, mas nós nunca copiamos nada vindo da heresia. A maior investida do diabo contra o altar de Deus. Destruiu a ideia, a realidade do sacrifício, diluiu do sacerdócio de Nosso Senhor a função das funções, que é sacrificar a hóstia imaculada para oferecer para Deus, e o reduziu que é um presidente da Assembleia. A missa virou o que? Uma ceia do Senhor. E aí os senhores veem claramente que esta vingança recairá sobre toda esta gente. Eu não digo ao pobre enganado que vai à missa nova, hein? Deus conhece os seus. No deserto tem muitas almas de Deus. E isso não me compete. Mas aqueles que fizeram, promovem, divulgam e conhecendo a verdade, se encontram lá, quinta-feira estarão nas trevas. Sim, senhores. Porque nós não estamos aqui porque somente nós temos aversão à missa nova. Nós estamos aqui porque essa é a missa da alma católica. Nós estamos aqui porque esta é a missa que Nosso Senhor deixou para quem é católico, apostólico, romano. Então esta é a missa da nossa fé. E se nós não a temos, nós não temos missa. A missa nova não professa integridade à fé que nós temos no sacrifício de Nosso Senhor. Então, nesse dia de quinta, sabe Deus quando, cada vez mais próximo, Deus vai fazer vingança por terem transformado seu altar numa mesa, seus ministros em presidente de assembleia, o povo fiel em assembleia como qualquer outra congregação de gente que estão para comer e festejar. Será a ira de Deus por terem profanado o seu santuário. E como disse Nosso Senhor, oferece um pão imundo no meu altar. Sim, por quê? Porque o que é hóstia imaculada no ofertório deste santo sacrifício, lá se chama o fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos. E o que é o trabalho do homem para Deus? Nada. O que é o suor do homem para Deus? Nada. Não se oferece nada para Deus. Quinta-feira, vingança de Deus, Nosso Senhor. Os 3 dias de escuridão, começa Nosso Senhor a dizer, será na quinta, sexta e sábado, dias do Santíssimo Sacramento, da Cruz e de Nossa Senhora. 3 dias menos uma noite. Meus filhos, disse a Santíssima Virgem Nossa Senhora a Marie Julie, nesses dias de luto, haverá um outro terremoto tão forte quanto muitos outros menos forte do que em muitos lugares, será fácil perceber. Tudo tremerá, exceto a peça do mobiliário no qual queimará a vela de cera. Todos os senhores se agruparão com o crucifixo, a minha abençoada imagem. É isso que afastará o medo dos senhores, pois hoje em dia,
pois hoje em dia causará muitas mortes. Aqui está uma prova da minha bondade, daqueles que me fazem bem, servindo e me invocam, que manterão em seus lares minha abençoada imagem. Guardarei com segurança tudo que lhes pertence durante esses 3 dias. Protegerei o gado deles da fome, vou mantê-los porque não deve haver uma única porta entreaberta. Os animais famintos serão satisfeitos por mim sem comida. Então aqui Nossa Senhora vai mostrar sua bondade. Toda mãe, quando vê um filho em perigo, dobra o seu cuidado para protegê-los. Se eles viram na procissão, os pais estavam agarrados com o filho numa mão, no colo, no pescoço, uma vela não sei aonde, pois é, porque pode ser atropelado. Nossa Senhora fará o mesmo conosco. E qual a delicadeza da Santíssima Virgem? Aqueles que me honraram pela minha sagrada imagem em suas casas. Aí a minha pergunta, o padre lhes pergunta, aonde está a imagem de Nossa Senhora em nossas casas neste momento? Ao chegar em casa, coloque no lugar decente. Nossa Senhora deve estar em nossa casa, em sua imagem, da mesma forma como se ela descesse do céu e estivesse em nossa casa. Não é no criado mudo, não é no copo d'água junto com a prótese dentária, não é dentro de uma gaveta junto com contas por pagar, lápis, caneta, o dominó, as cartas e os benjamins de tomada. Não é aí o lugar da imagem de Nossa Senhora. Os que trataram bem a sua pessoa que está no céu, através da sua sagrada imagem em casa, ela vai cuidar até dos nossos gados, não temos, mas os que têm serão protegidos. Mas vai falar mais adiante dos animais, de tudo. Enquanto isso, os ímpios serão levados para o inferno, e os que temem a Santíssima Virgem, Deus nosso Senhor, até os seus animais estarão protegidos, por honrá-la, por suas sagradas imagens. Em 1822, Nossa Senhora disse, a terra estará coberta de trevas e o inferno será solto na terra. O trovão e o raio farão com que aqueles que não têm fé ou confiança em meu poder morram de medo. Os senhores já viram tempestades que tivemos poucos aqui em São Paulo também? Relâmpagos e trovões assustadores, mês de janeiro. Bom, é o serviço do anjo que guarda as estações fazer isso, mas este anjo vai tirar férias, não vai controlar os trovões e raios e a quantidade de chuva, serão todas descontroladas caindo sobre a terra. O homem moderno que se sente muito poderoso tem medo de coisas muito simples. O coronavírus nos provou isso. Um vírus que talvez seja menor do que nós podemos conceber de menor. Pense no menor, é menor do que isso, muito mais. Todos temeram, todos tivemos, cada um de nós, seus medos. Agora, quando vier um raio do céu, que não tem para-raio que segure, será suficiente para fazer infartar a muitos do medo, do terror. Mais uma humilhação para o homem que se sentiu Deus. Quis chegar até Deus e destronar o Altíssimo e será assustado por um raio que Deus faz sem mover os seus dedos. Humilhação para o homem que se sente Deus. Nossa Senhora segue a dizer, tudo tremerá exceto o móvel, como havíamos dito, em que a vela abençoada está acesa. Isso não vai tremer. Todos devem se reunir em torno do crucifixo e da minha abençoada imagem, e isso afastará esse terror. Durante esses dias de escuridão, os demônios e os ímpios terão as formas mais horrendas. Nuvens vermelhas como sangue se moverão pelo céu, o estrondo do trovão sacudirá a terra, relâmpagos sinistros estremecerão os céus, fora de estação. A terra será sacudida até as suas fundações, o mar se levantará, suas ondas rugirão e se espalharão pelo continente. Então, as tsunamis que vemos por meios de catástrofes naturais, bem, serão 3 vezes piores ou mais. A água também vai varrer muitos. Brasil, lembro que temos um continente, um beira-mar imenso, hein? Rio de Janeiro, com a sua impiedade, nada particular por ser paulista,
Mas aí vai Bahia, Recife, toda beira-mar do Brasil, lugar de turistas, onde passa turista deixa iniquidade, só uma onda bem alta vai varrer muitas capitais, merecidamente. E o que o mar não fizer, os raios farão. Assim que Minas Gerais não escapará tampouco, porque fez das igrejas o que? Museus. O lugar de respeito e temor de Deus virou uma peça de museu para turistas entrarem nus nas igrejas feitas para a glória de Deus. Bom, se o mar não chegar até lá, os raios farão seu serviço. No 4 de janeiro de 1884, Nossa Senhora vai dizer mais uma vez: haverá 3 dias de escuridão física. Esse detalhe é para que nós não pensemos que é uma alegoria, uma imagem de um castigo que significa tal e tal coisa. Não. São 3 dias em que o céu vai ficar escuro dia e noite e que o inferno vai ser aberto, o diabo vai pegar os seus e só vai deixar os que são de Deus. Assim, resumindo tudo e deixando claramente explicado. Só isso vai acontecer. E aonde houver a vela benta, o diabo não vai entrar. A vela benta na festa de hoje, como estamos a fazer. Aí a Santíssima Virgem dá mais detalhes. Durante esses 3 dias e 2 noites, os demônios aparecerão sob formas mais hediondas. Se ouvirá no ar as blasfêmias mais horríveis. O raio entrará em suas casas, mas não apagará as velas. Nem o vento, nem a tempestade as podem apagar. Então, os senhores não pensem porque estão com uma vela e rezando que não vão sentir o terror. Sim, porque Deus vai deixar os que confiam nele plenamente. Aqueles que confiam e veem um raio e vão para baixo da cama, o diabo leva também. É o dia da confiança absoluta na justiça de Deus, que não deixa escapar nada e ninguém sem pagar o último centavo da ira do Altíssimo. Então, quem tem Deus e teme a Deus não pode temer nada, não pode recuar diante de nenhum combate, não pode ter medo de ninguém, porque Deus protege aqueles que creem nele plenamente. Nesse dia, quem crê mais ou menos também será levado. Somente almas que têm uma fé robusta, adulta, madura, ficarão para fazer uma nova geração do triunfo do coração imaculado de Maria Nossa Senhora e de Cristo nosso Deus e Rei. Aí a Santíssima Virgem também vai dizer que, novamente, dos raios, a fúria do mar. E aqui diz: o sangue fluirá em abundância, que a terra se tornará um vasto cemitério. Os cadáveres dos ímpios e dos justos espalharão o chão, porque muitos serão pegos de modo sem aviso. E não me lembro agora o detalhe, se ela ou outro bem-aventurado vai dizer que esses terão, a coroa de mártires. Mas lembremos que Nosso Senhor nos mandou orar e vigiar. A obrigação da vigilância não é menor do que a obrigação da oração. Tampouco é para virar um pânico, uma obsessão e guardar alimentos, fazer um subsolo em casa. E não é isso, hein? Não é para isso. 3 dias nós não vamos morrer de fome. Um pouquinho de pão, água, mas temos que esperar os sinais. Os distraídos serão pegos de modo desprevenido, mas quem vigia e reza, não. A crise vai começar de repente, disse a Santíssima Virgem. Os castigos serão comuns no mundo para inchar e se sucederão incessantemente. Quando meu povo ficou indiferente, comecei a ameaçá-lo. Hoje merece minha justiça. Eu vim na terra, eles me querem fora. Tiro o meu santo tabernáculo, invertendo a minha cruz, ignorando o meu poder. Isso disse Nosso Senhor. Aí a bem-aventurada alma, Maria Júlia diz: tem piedade, Senhor, tem piedade. E Nosso Senhor responde: sim, terei piedade das pessoas boas, mas das outras engolirei. A terra se abrirá e eles desaparecerão para sempre.
Então, nós que estamos aqui tão temerosos por causa do PT, do PCdoB e todas essas diabruras da esquerda, olha, Deus vai abrir a terra e vai engolir senadores, deputados, presidentes, maçonaria, protestantes, macumbeiros e todas as diabruras, hein? Tchau! Espiritismo e todos os ismos, modernismo e tantas estupidezes que poderíamos enumerar dias sem parar. Tudo por que a gente fica com medo dessas coisas? Porque falta confiança na divina justiça de Deus. Nenhum de nós, nem se convocássemos uma cruzada, poderíamos limpar a face da terra, a começar pela igreja. Impossível. Porque as pessoas são dissimuladas. Na história da igreja do Brasil, quantos falsos hebreus se batizaram e continuaram sendo hebreus? E perverter a religião. Portugal, Espanha, Brasil e outros países. Enganaram os homens. Mas na justiça de Deus, quem pode enganar o Altíssimo? Impossível. E estes que estão em dívida aos olhos de Deus que serão levados. Então, queridas almas, em vez de perdermos os fios poucos que temos em nossa cabeça, confiança extremada na justiça de Deus, que um dia isso virá. Não sei se eu verei, se os senhores verão, mas importa que isso vai acontecer e o mal será extirpado. E o padre já disse, repito, quando se vence um inimigo que aparentemente triunfa, derrubá-lo é muito mais glorioso. Quando ele aparentemente pegou o troféu da vitória, aí Deus o derruba. Para o diabo, humilhação. Para a maçonaria, humilhação. Para o modernismo, humilhação. Mas enquanto isso, Deus dá tempo. O mal vai crescer e os bons devem se robustecer na sua bondade. Aos olhos de Deus, não somente dos homens. Aí a Santíssima Virgem também vai dizer mais uns detalhes, que virão no mundo doenças mortais, que não deixarão tempo para estarem preparados para comparecer diante do meu filho. Os relâmpagos do céu terão sucesso com uma rápida violência, o fogo do céu percorrerá a terra a uma largura assustadora, o raio vingativo queimará qualquer ponto que produza o fruto, terras cultivadas serão devastadas pelo poder deste fogo, prados serão queimados e reduzidos a cinzas. Árvores serão reduzidas a tronco. Aí Nossa Senhora vai fazer uma advertência à França, porque a França perverteu o mundo com a sua revolução e ela vai receber um castigo especial da justiça de Deus. Então, queridas almas, aqui está uma breve narração, breve, de certo modo, do horror, do pavor, mas por outro lado é magnífico contemplar a justiça de Deus para com todos. Também, entre tremores e tremores, os bons vão expiar suas infidelidades. Entre sustos e pavores, os bons também vão purificar suas escorregadas. Então ninguém que mora debaixo do céu, daí para baixo, ficará sem receber a sua sentença e, no caso dos justos, que viverão a sua purificação. Aí Nossa Senhora deixa alguns remédios. Primeiro, a vela de cera pura, benta. É verdade que nenhum deles menciona que tem que ser da Candelária. Mas é o sentido comum porque é a bênção das bênçãos, como eles diziam ao princípio, da vela. Já que está benta com tanta solenidade, com tantas graças, e na bênção menciona perigo dos ares, terras e etc., investidas do demônio. Então, como todos esses inimigos surgirão contra o homem, esta vela tem a sua primazia. Depois, a Santíssima Virgem nos disse que esta vela uma bastará e os 3 dias não consumirão. Então não precisa ter um círio pascal, uma vela, seja um toco, desde que seja uma vela, durará os 3 dias de horror. Aí tem um detalhe, na casa dos impíos, esta vela não se acenderá. Justo.
Então nós às vezes temos esta devota ambição de dar velas para todos os mortais. Todos passamos por isso. Olha, deem, mas estimulem as almas ao temor de Deus, porque sem temor de Deus, já que não tem a luz da fé e da graça na alma, não será a luz dessa vela que os vai proteger. Depois, a Santíssima Virgem recomenda a Santa Cruz, o crucifixo, as imagens da sua pessoa, imagens de advocações marianas. E também ela vai explicar da medalha de São Bento. No campo em que estiver enterrado em forma de cruz as medalhas de São Bento, eles não ficarão inférteis. Os animais também serão protegidos por esta medalha, e os que tiverem suas casas também, assim que tenham a medalha de São Bento, com a bênção devida, não é um exorcismo que se faz sobre ela. Então, queridas almas, assim concluo também a explicação desse dia de horror, de vingança, dia em que nosso Senhor vai purificar a terra, que está totalmente profanada. Foi feita, era para ser a porta do céu e fizeram dela a porta do inferno. E nós assistimos esta deturpação da sociedade. Hoje, outrora Deus queimou e destruiu Sodoma e Gomorra por um pecado. E hoje o mundo se tornou Sodoma e Gomorra. Então não pense que é impossível para Deus explodir a face da terra, já que Ele fez com 2 cidades, que estão sepultadas no Mar Morto, por um pecado, que hoje não se pode falar porque é politicamente incorreto. Se chama preconceito. Enquanto Deus destrói, os homens aplaudem, recomendam, pervertem seus filhos na escola, ideologias de gênero, um monte de estupidezes perversas. Então o mundo clama pela ira de Deus. Então, queridas almas, não é para aterrorizá-los de modo algum, é somente para que vislumbrem a justiça do Altíssimo e preparemos-nos, porque se nós não vermos esta justiça extrema em vida, nós veremos no juízo particular depois de morrer. Então, aquele que vive para bem morrer estará preparado para o que der e vier. Então, peçamos a Nossa Senhora, que ela que é a adestradora das almas fiéis a Deus, a graça da confiança, de uma oração séria, de uns sacramentos fervorosos, de uma assistência à missa devota, do exercício da via sacra frequente, da lembrança das suas lágrimas e dores contínua, que são esperança para nós. Lembremos-nos que quando Cristo morreu, no inferno houve uma festa, destruímos, quando ele estava sendo derrotado. Então, quando nós vemos a sociedade no auge da soberba e da depravação, e todos em festa vencemos o cristianismo, será o momento em que Deus, com a sua foice, vai arrancá-los pela raiz. Por isso, nós não podemos perder a confiança na intervenção de Deus que governa tudo e nada escapa do seu governo. Então, que Deus nos conceda, por intercessão de Maria Santíssima, que honramos nesta festa, esta graça. E esta confiança, esta fé inquebrantável, é a vela que os ventos, que a fúria do inferno não pode apagar, que é a fé que ilumina as trevas mais densas. No momento em que tudo parece perdido, é esta fé que encontra a vitória sobre o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.